seu encontro com os consultores da BMJ em podcast. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast Salão Azul, edição de agosto de 2025. Nós estamos nós estamos há um ano do início da campanha eleitoral, né? Em agosto do ano de 2026, a gente vai estar em pleno processo, todo mundo percorrendo um longo caminho para novos mandatos, governadores, o presidente da República, o adversário do presidente da República, todos os deputados federais, 2/3 do Senado e todas as assembleias estaduais. Ou seja, é ano de festa da democracia e, como não podia ser diferente, a BMJ já está de olho no processo eleitoral, já está de olho em todo esse alinhavar de alianças, em todos os nomes que despontam para a corrida. E hoje eu trouxe aqui dois dos nossos grandes especialistas para falar da expectativa do que a gente já pode antever, do que a gente já pode esperar para esse processo eleitoral do próximo ano. Hoje aqui comigo está o Ariel Calmon, coordenador de Estados e Municípios da BMJ, que é um dos nossos coordenadores que está sempre aqui comigo no podcast. Seja bem-vindo de volta, Ariel. Olá, Raquel, muito obrigado. Chegou o momento, né? Muito bom estar aqui para falar sobre eleições com vocês e a nossa audiência. Bom, eleições é meu tema favorito, né? Quem acompanha o podcast da BMJ sabe que a coisa que eu mais gosto de discutir é sempre o processo eleitoral. E o nosso outro convidado, não podia ser diferente, é o Lucas Fernandes, o nosso coordenador de política federal da BMJ, né? Que vai dar aqui um nosso panorama de como é que fica o cenário macro, enquanto o Ariel está aqui cuidando dos estados e municípios, né? Pra gente saber exatamente o que esperar dessa composição da eleição majoritária. Lucas, seja bem-vindo de volta. Obrigada por estar aqui no podcast. Oi, Raquel. Obrigado pelo convite. Sempre bom ter a oportunidade também de ouvir um pouco do Ariel, acolher as percepções dele sobre o processo eleitoral do ano que vem. E algo me diz que daqui para frente a gente vai se ver mais, né? Porque o ano eleitoral só vai ganhar impulso. Exatamente. A gente vai se ver mais porque, afinal de contas, festa da democracia, eleição, a grande festa do eleitor brasileiro. Então, com certeza, nós teremos outras edições do nosso podcast para falar de eleições. Mas hoje a gente vai começar com um beabá, né? Para quem está pensando, nossa, agosto de 2025 a gente já vai falar de eleição? É isso aí, a gente já vai falar de eleição e eu vou pedir para o Ariel começar dizendo para a gente o que a gente pode antever no cenário subnacional para 2026, né? Se a gente já tem aquela visão de em quais estados a disputa vai ser mais intensa, em quais estados parece que as coisas já estão mais alinhavadas, mais direcionadas. Traça o horizonte para a gente desse Brasilzão, Ariel, por favor. Raquel, Lucas, quando a gente olha para 2026, o que aparece não é apenas uma lista de estados competitivos, né? Mas sim também o porquê dessas disputas já se desenharem como as mais intensas. E aí é importante a gente esclarecer para a nossa audiência que o intenso aqui não é só o embate de campanha, né, os números das pesquisas, porque isso é a materialização do que está acontecendo por trás. Como você disse, a eleição já começou. Os movimentos de partidos e lideranças políticas agora já nos mostram quais localidades estão mais intensas. Então, a gente tem, primeiro, um fator de sucessão. Estados onde o governador chega ao fim de um mandato, do segundo não pode mais concorrer, a disputa costuma ser mais fragmentada, menos previsível. Então, esse é o caso de Minas Gerais. Lá, Romeu Zema não pode concorrer de novo, e aí isso cria um vazio de liderança. O campo governista vai precisar encontrar um nome que herde a marca do governo, enquanto a oposição vê ali mais chances reais de ruptura, né, de mudança de quadro. Hoje, o Matheus Simões é o vice de Romeu Zema, é do Novo, há a expectativa de que ele seja lançado, mas ontem, a gente fala no dia 26 de agosto, ontem, em entrevista a um programa de televisão, Romeu Zema sugeriu que o seu vice mudaria para o PSD. Então perceba que as complicações só aumentam e isso é o começo. É o mesmo movimento, por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde Eduardo Leite já sinalizou outro projeto político, a gente vai falar disso. E lá a gente tem o fato de que o Rio Grande do Sul, histórico gaúcho, tem uma tradição de alternância de blocos, né? Então isso reforça a ideia de que o eleitorado não mantém um alinhamento de longo prazo. E aí isso acirra ainda mais a disputa. A sucessão de Eduardo Leite, o seu vice, Gabriel Souza, é do MDB, mas a última pesquisa Quest do dia 22
2022 mostrou que a maior parte do eleitorado, 54%, acha que Leite não merece eleger um sucessor. Então isso embaralha ainda mais o jogo. E aí eu trago o Goiás. Goiás, Ronaldo Caiado sai, depois de 2 mandatos, num quadro incerto, porque ele sai fortalecido, mas sem um sucessor natural. O vice de Ronaldo Caiado é o Daniel Vilela, do MDB, mas ele não é um herdeiro claro para a população até o momento, e o conjunto de alianças que Caiado fez pode fragmentar ainda mais a base governista e abrir espaço aí para uma recomposição inesperada. Então, a gente tem aí o rumor da candidatura de Caiado à presidência. Caso isso se confirme, pode influenciar em alguma medida a popularidade do nome apoiado por ele, né? Então, esses estados tendem a ser mais críticos. E, por outro lado, a gente tem localidades que a máquina administrativa e a base política está muito consolidada e favorece continuidade. É o caso do Pará. O Helder Barbalho está deixando o segundo mandato, deixa o governo, mas o MDB, o seu partido, mantém controle das estruturas políticas locais. Então, esse fim de um segundo mandato abre disputa, mas dentro de um sistema que a máquina tende a favorecer a continuidade do grupo. E aí, quando a gente fala de continuidade de grupo político, Bahia tem que vir à mente. Lá, Jerônimo Rodrigues, o governador, se beneficia de um PT estruturado há quase 2 décadas. E aí, qualquer desafio da oposição precisa enfrentar não apenas o governante, Jerônimo, mas toda uma rede de prefeitos, deputados alinhados ao projeto. Jerônimo viajou à Bahia por esses 3 anos, reforçando alianças, porque o PT entende que isso é a grande força dele no Estado, e agora a gente já observa a Semineto em caravana reacendendo seus contatos municipais, a CM que promete ser o principal rival de Jerônimo na eleição do ano que vem na Bahia. E aí, viajar ao Estado e conquistar apoio de prefeituras, prefeitos e prefeitas é a estratégia de Raquel Lira em Pernambuco. A governadora está enfrentando uma volatilidade do eleitorado, né? E, junto com isso, ela ainda tem a alta popularidade de quem, ao que tudo indica, será o seu principal oponente, que é o prefeito do Recife, João Campos. Então, a estratégia agora lá é consolidar a máquina para ganhar densidade eleitoral. E não vou terminar sem falar de São Paulo, porque merece uma atenção especial, já que Tarcísio de Freitas, o governador, pode ser candidato à reeleição, mas tem ensaiado uma movimentação presidencial, teve lá no Festival de Barretos, no interior de São Paulo, fez um discurso bastante nacional, embora em outros momentos faça discursos mais localizados para a base do Estado. Então, se ele decidir concorrer ao Planalto, o governo do Estado de São Paulo fica aberto e aí cria um tabuleiro novo. O vice de Tarcísio é Felício Ramute, do PL, e ele desponta aí como o herdeiro natural, digamos assim. Mas a oposição certamente veria uma oportunidade, uma janela, e aí tanto o centro, mas também a oposição mais direcionada. E aí esse movimento pode alterar tanto a política estadual, mas também essa correlação nacional. Eu mal posso esperar. Esse processo eleitoral vai ser absolutamente aquecido, absolutamente movimentado, vai ser uma campanha daquelas de dar gosto de acompanhar, vai ser muito interessante. E já que você falou, né, de Tarcísio, já que você já trouxe aí um elemento nacional, vou puxar o Lucas para a conversa, porque no cenário nacional, né, Lucas, a menos que algo muito dramático, inesperado aconteça, o presidente Lula vai concorrer ao 4º mandato, já está com postura, né, de candidato e tudo mais, mas hoje a gente vê que essa é a única certeza, na verdade, que a gente tem no processo eleitoral nacional, né, para presidente, porque a gente tem uma série de nomes aí disputando, se apontando como potenciais candidatos, há uma pressão, por assim dizer, né, dos caciques dos partidos de centro-direita e de direita para promover uma união já no primeiro turno, mas hoje em agosto, a gente não está vendo isso. Você diria que no cenário que a gente tem hoje, a gente pode ir para uma campanha Lula contra todos no cenário de pulverização, ou
quando chegar ali para abril, a gente vai ver esse funil se fechando e a gente vendo uma eleição Lula contra alguém, como foram as últimas eleições, que sempre foi 2 nomes fortes e não tinha espaço para terceira via. Como é que você está vendo isso? Bom, vamos lá, né? A gente sempre costuma dizer que no Brasil até o passado é incerto, então também queria começar colocando em xeque essa certeza da presença do Lula, né? Que com certeza o Lula interditou completamente o debate de sucessão ao longo desse mandato. Flávio Dino, que era considerado um possível presidenciável, foi indicado para o STF. Haddad, que é o nome favorito do Lula, tem enfrentado uma baixa na popularidade. E logo no começo, né, às vezes o Lula falava, não, me elegi por agora, não tenho certeza da próxima eleição, mas já faz um tempo que isso não é mais colocado. Então, de fato, ele tem se posicionado e a gente sempre tem contato também com fator idade, né, que mudou uma corrida eleitoral, como a gente viu lá nos Estados Unidos, com a desistência do Joe Biden. São circunstâncias muito diferentes e vale até a gente observar o quanto a comunicação do governo já está no modo presidenciável, com vídeo do Lula correndo na rampa ao som de Rock Balboa, tudo para além de mostrar uma certa disposição do presidente, demonstrar essa vitalidade, né? Apresentar esse elemento de que ele tem condições de saúde de disputar essa campanha. Mas sempre tem espaço, né, para uma mudança, então eu gostaria de deixar isso colocado. Agora, se por um lado, de fato, no campo da esquerda, se a gente mantiver as mesmas temperaturas e condições de temperatura e pressão desse momento, na direita não dá para falar isso, né? Sem o Bolsonaro no páreo, a direita nesse momento está sem rosto, à procura de um rosto para colocar nos santinhos eleitorais. Os candidatos que estão se posicionando nesse momento, e a grande maioria, esse é um elemento novo nessa eleição, que em 2018 a gente teve o componente do outsider, em 2022 a gente tinha senadoras concorrendo, figuras que não estavam necessariamente gerindo uma máquina pública, e nessa campanha dá pra gente ver, a gente já vinha falando disso há algum tempo, né, que a população estava cansando desse discurso de antipolítica, outsider, a gente vê que praticamente não tem ninguém de fora se posicionando nesse campo, e todos os que se posicionam até agora como pré-candidatos da direita são governadores, o que não deixa de ser curioso. E o discurso que eles estão apresentando nesse momento é o discurso que tem que acontecer mesmo, que é o de quanto mais candidaturas melhor, é bom que o eleitor vai ter mais opções e no segundo turno a gente se aglutina. Se por um lado esse é o discurso público, é claro que internamente isso não é um cenário que beneficia a direita. Numa condição de pulverização, esses candidatos, eles não estão disputando com o eleitor do Lula no primeiro turno, né? No primeiro turno o Lula vai jogar sozinho pelo campo da direita. Eles estão disputando o mesmo espectro de eleitores do Bolsonaro e dos eleitores do centro, né? Que não tem ali uma predileção composta nesse momento. E aí sim a gente começa a ter muitos problemas para a direita, né? Então a pulverização não é benéfica, ao contrário do que é dito. A grande questão é que a bola continua no pé do Bolsonaro e vai estar independente do Bolsonaro ser preso, né, o que provavelmente deve acontecer já no próximo mês de setembro, quando o julgamento vai avançar. Esse debate ele vai estar interditado enquanto o Bolsonaro não abrir mão dessa candidatura. E aí a gente tem caminhos. O Bolsonaro pode optar pela estratégia que o Lula optou em 2018, e a gente sabe como isso terminou para o PT, não foi positivo. Ele insistiu na candidatura, deixou o Haddad na posição de candidato só na hora do vamos ver, com pouca margem para nacionalização, para conseguir converter mais votos. Esse é um cenário bem desafiador. Agora, o que o Bolsonaro precisa, os governadores estão tendo dificuldade de demonstrar, que é justamente um compromisso com a anistia, e não apenas com uma anistia e um perdão de uma possível condenação, mas de sobreposição ao Supremo, né? Porque o que a gente tem é sim governadores nesse momento se posicionando a favor de indulto, de perdão presidencial. Então é muito possível que eles mantenham essa sinalização até o ano que vem, a expressão do Bolsonaro para conseguir esses votos. Agora, o que a gente não vê são governadores demonstrando no discurso atualmente uma disposição em enfrentar o Supremo, em pautar, por exemplo, um debate favorável ao impeachment de ministro do STF. Isso tudo faz com que o Bolsonaro fique mais cauteloso e por isso que nesse momento a gente tem governadores se colocando como pré-candidatos, mas eu não descarto a possibilidade de um sobrenome Bolsonaro continuar nas urnas, e aí a gente tem sobretudo o filho senador do ex-presidente Bolsonaro, Flávio, que desponta como favorito, né? Já que Eduardo está nos Estados Unidos e não deve retornar, e a gente
gente sabe que internamente o nome da Michelle Bolsonaro é visto com ressalvas, né? Então também não deve ser a opção preferida do ex-presidente. Era isso que eu ia te perguntar agora sobre a questão das alianças que podem vir, né? Porque uma vez que, se o Bolsonaro não optar pela estratégia do Lula, que você bem pontuou aqui, que não deu certo, né? Em 2018, não tem por que insistir no erro, a gente tende a ter aí uma indicação de um nome Bolsonaro para compor a chapa. O Flávio reúne esses elementos para poder ser o amálgama da direita, para poder levar, porque, né, hoje você tem PP e republicanos que estiveram ao lado do Bolsonaro no PL, muito provavelmente estarão novamente ao lado dele, mas você tem aí a União Brasil, que enfim está federada com progressistas, você tem o MDB, você tem o PSD, você tem o próprio Novo, um partido pequeno, mas você tem de onde estão surgindo nomes. No alto nível desses partidos tem aquela vontade de fazer uma composição todos juntos contra o Lula. A questão é, o nome do governador de São Paulo, Tarcísio, é um nome que agrada todos esses partidos que a gente falou, e se ele for a cabeça de chapa, a tendência é. Mas a composição da chapa, do nome da chapa, é muito importante. O Flávio reúne essas credenciais para poder puxar todo mundo do mesmo lado já no primeiro turno? Olha, dentro da família ele é o que mais reúne, né? Ele tem um perfil de articulador dentro do Congresso, ele é visto como uma figura do diálogo, por mais que ele tenha, por exemplo, na CPI da pandemia, né, protagonizado na frente das câmeras, das câmeras enfrentamento com o Renan Calheiros, quando acabava a transmissão da CPI, era um aperto de mão, um abraço, um comportamento muito próximo. E ele conseguiu construir essa relação de dentro da família Bolsonaro ser o mais articulador. Agora, ele sozinho, de fato, não agrega tantos nomes. Uma composição de chapa com o sobrenome Bolsonaro precisaria passar, né, por um nome de vice que agrade não apenas aos partidos do Centrão, mas ao Congresso. Agora, esse é um ponto interessante que você traz. A gente tem um sentimento muito grande dentro dos partidos do Centrão de não estarem do lado do Lula, o que vai ser uma diferença quando a gente pensar nas eleições de 2022. O Lula conseguiu agregar alguns partidos de centro e, em alguns casos, como foi o exemplo do União Brasil, ele conseguiu que o União Brasil não se comprometesse com uma candidatura. Eles lançaram a Soraya Tronic, que não era competitiva, eles sabiam que ela ia ganhar, não colocaram muito recurso nisso, mas foi uma possibilidade de neutralidade no primeiro turno, né? Você já não coloca ali tempo de TV, de recurso do partido direto em uma das candidaturas, seja Bolsonaro ou Lula. Nessas próximas eleições, o cenário parece estar muito mais desfavorável ao Lula nesse momento. Então ele tem uma grande vantagem, que é comandar a máquina pública, então isso sim é muito importante. Agora ele deve ter um tempo de TV significativamente menor. E por mais que sim, as eleições de 2018 tenham sido paradigmáticas, que só recursos tradicionais não importam, ainda assim eles importam. Não dá para fazer campanha só com redes sociais e sem recurso, sem grana dos partidos, e com o fim do financiamento privado de campanha, o que você precisa é de dinheiro partidário mesmo, na veia. Então o PT sai com essa desvantagem que dificilmente vai ser superada, a não ser que a popularidade dê um grande salto de patamar, algo que não está no radar para esse momento. Obrigada, Lucas. Queria chamar o Ariel de volta aqui para a campanha, que já que a gente está falando de palanque, já que a gente está falando de aliança, eu queria que você identificasse para a gente se você consegue nos mostrar estados onde há uma sinalização que mostre já o diálogo com os campos, né? Quem são os nomes? Ao lado de quem Lula vai estar em Minas? Na Bahia é óbvio, ele vai estar do lado do governador do PT, mas nesse cenário, por exemplo, da Bahia, de Minas Gerais, onde o governador vai tentar fazer o sucessor e o campo da oposição, que aí no caso é o Lula, né? Quem que ele vai se aliar? Rio Grande do Sul, como é que fica isso? Como é que fica o desenho para São Paulo? Quais são os palanques que cada lado vai ter, que já são claros da gente identificar que cada lado vai ter em 2026? Raquel, Lucas, os palanques estaduais, eles são como uma musculatura da eleição presidencial. E aí eles literalmente dar estrutura, né? É o palco que o presidente, o candidato à presidência sobe quando vai naquela localidade. Então, olhar para esses palanques é fundamental, e eu sinto que é essa organização que tem acontecido no momento. Minas Gerais, Lula depende
depende muito de um palanque sólido, porque historicamente o estado é decisivo, é o segundo maior colégio eleitoral. A gente tem até aquela máxima, né, de quem vence em Minas chega à presidência, e a principal articulação lá passa pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD, que já tem uma relação próxima com o presidente Lula, mas eu não diria com o PT, porque quadros do partido mineiro defendem que o nome de Pacheco não seja colocado. Outros quadros do partido já dizem que o PT sequer deveria ter vice na chapa ao governo de Minas na intenção de não prejudicar esse palanque do apoiador. E aí vocês ouviram aqui que eu disse PSD, né? O senador Rodrigo Pacheco do PSD. Então a nossa audiência deve estar se perguntando, bom, mas o PSD quer lançar candidatos à presidência, como poderá o candidato a governador do PSD apoiar um presidenciável do PT? A resposta para isso é quase uma não resposta, porque a gente vai ter que esperar. O PSD tem ministério, possui parlamentares que são base de apoio no Congresso Nacional, mas diz que lançará candidato próprio. Tem até 2 nomes, que são Eduardo Leite e Ratinho Júnior, né, governadores Rio Grande do Sul e Paraná, respectivamente. Então, ou o PSD vai passar a integrar aí uma base de apoio do presidente Lula, ou o palanque em Minas vai ter que ser de outro partido. E aí o Rio de Janeiro, por exemplo, aguarda essa definição, porque Eduardo Paes, que é o atual prefeito da capital, deve ser o candidato do PSD ao governo e é muito próximo do presidente Lula. Esse palanque do PSD no Rio é mais consenso entre os petistas do que o de Minas Gerais com o Rodrigo Pacheco. Então o Rio tem o governador do PL agora, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, é um estado que muitas vezes é lido como esse confronto direto entre as forças lulista e bolsonarista. O Cláudio Castro não pode tentar a reeleição e não tem um sucessor claro. Então é a chance de entrada aí de novas frentes. E o PSD, ele vai ser definidor do palanque em São Paulo também, porque Tarcísio de Freitas, ele é do Republicanos, mas se ele for mesmo candidato à presidência, o vice Felício Ramutes do PL, que é o sucessor mais evidente até o momento, pode ficar enfraquecido, porque a gente não pode esquecer que o secretário de governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo é o presidente do PSD, Gilberto Kassab, que ocupa esse cargo pelo grande apoio do seu partido na eleição de Tarcísio no primeiro mandato, e pode cobrar esse apoio tanto para a corrida presidencial, mas também na forma de um nome para disputar o governo do Estado de São Paulo, como o próprio nome do Gilberto Kassab. Então, perceba como há um cenário completamente diverso, mas com uma coisa em comum, que é essa centralidade do PSD, que a gente pode chamar para o PSD, mas a gente pode chamar também para um conjunto de alinhamento das forças de centro nesse momento. Nossa, nunca é fácil no Brasil, né? O processo eleitoral ele é a diversão do analista político, mas o processozinho desafiador. Cada vez que vem uma nova eleição, a gente pensa, talvez esse cenário dessa vez vai ser um pouco mais fácil, a gente vai conseguir ter uma eleição mais simples de se entender. Não, quando você começa a tirar a linha do carretel da eleição brasileira, sempre é essa coisa de em um lugar faz sentido, mas aquilo que faz lógica para São Paulo não faz sentido para o Rio. Minas Gerais, que é o estado que, né, quem ganha em Minas ganha no Brasil, sempre é um estado desafiador de conseguir compor aliança. Enfim, eleição no ano que vem, nossa, muitos podcasts, muitos debates, vai ser sempre muito interessante de debater. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já, porque nem só de presidente da República tem eleição no que vem. A gente vai falar de assembleias, a gente vai falar de Câmara e a gente vai falar de Senado. Até daqui a pouco. Salão Azul, um podcast BMJ. Estamos de volta com o nosso podcast Salão Azul. E agora a gente vai falar um pouquinho do processo eleitoral pela ótica do Poder Legislativo. Afinal de contas, em 2026, nós vamos eleger toda a nova Câmara Federal, 2/3 do Senado e todas as Assembleias Estaduais. Então, vou, como sempre, começar puxando pelo subnacional. Ariel, você consegue fazer um desenho aí de como é que vai ficar o perfil das Assembleias Estaduais em estados mais críticos, né? Será que a gente vai ter alguma mudança de perfil? Por exemplo, eu sei que em Pernambuco, a governadora Raquel Lira, ela enfrenta desafios
desafios diários, né? Porque ela não tem a maioria, se eu não me engano, são 15 das 17 comissões são presididas pela oposição, e é sempre um desafio, mas ela provavelmente vai concorrer à reeleição e, obviamente, ela está pensando em se conseguir um segundo mandato com uma Assembleia não tão hostil. Você pode conseguir desenhar para a gente mais ou menos o que esperar? Esse desenho é dificílimo. A gente precisa saber como ficarão as alianças partidárias, né? Porque quando a gente olha para assembleias, a lógica muda um pouco em comparação ao ambiente da Câmara Federal. Outros interesses passam a operar e aí eventuais acordos nacionais podem não ser aplicados dentro da Casa Legislativa do Estado, e o momento da eleição é diferente do momento do dia 1 do governo, né? Então, as federações partidárias podem dar mais unidade, e isso a gente vai ter que observar no futuro. Essa organização do jogo pelos partidos vai favorecer a formação de bancadas maiores. Isso a gente tem um conjunto de investigações que mostram que há um favorecimento, um crescimento de bancadas quando os partidos se organizam, justamente dada a realidade de proporcionalidade, dinâmica dos puxadores de voto, o coeficiente partidário. O que se projeta é um crescimento dos partidos de centro. A gente viu eleições municipais como isso foi fundamental. E a gente sabe que os partidos de centro oscilam mais nos seus interesses, por vezes matéria a matéria. Mas imaginando aqui os polos ideológicos, né, esses partidos de centro tendem a um afastamento mais acentuado da esquerda. Então, imaginando uma composição mais de centro nas assembleias, aqueles governadores eleitos mais à esquerda podem ter dificuldade. O caso de Pernambuco é isso, onde a governadora Raquel Lira tem uma assembleia majoritariamente oposicionista. É um exemplo clássico de travamento do executivo, mas é ainda sutil, porque os interesses pontuais acabam valendo mais. Então, eu não vejo nesse momento algo pior para outras assembleias, com o asterisco para a Bahia, porque lá o governador Jerônimo Rodrigues tem uma base sólida na Assembleia, que não é formada só pelo PT, tem também PSD, PV, a federação é bem atuante, mas 2026 vai ser um teste de fogo. O governador já começou as pesquisas um pouco abaixo. A direita, que está capitaneada por ACM Neto e União Brasil, está extremamente fortalecida na capital, em pontos de alta densidade eleitoral no interior do estado, porque quando a gente fala de Bahia, tende a se compreender que o interior acaba sendo mais petista, mas a gente precisa olhar os campos de densidade eleitoral. Há interior bem popular, com muita população, que acaba tendendo mais à direita. Então a eleição para a Assembleia da Bahia, a ALBA, deve ser uma das mais disputadas do país. E aí, se o PT perder força e a oposição de centro-direita conquistar uma bancada mais significativa e Jerônimo for eleito enquanto governador petista, aí sim eu vejo que há a possibilidade de obstáculos sérios, né, replicando de forma mais intensa o cenário de Pernambuco, dada a histórica rivalidade política. A gente vai ter um grupo PT dominando e uma assembleia majoritariamente oposta, antipetista, digamos assim. E há casos como o Rio Grande do Sul, onde a fragmentação é presente. Então, tem muitos partidos, a Assembleia é muito pulverizada, mas, como a gente falou, no momento não tem uma hegemonia dos campos em disputa para governo. Então, a gente não consegue cravar se a Assembleia vai ter impasses significativos para o governador eleito, mas a disputa vai ser acirrada. E há a chance de que a maioria da casa seja de oposição, por causa da equivalência dos polos no Rio Grande do Sul. Tem Minas Gerais, porque a LMG, a Assembleia de Minas Gerais, é um mosaico das variedades de um estado com alta densidade eleitoral. Então, o risco de faltar maioria na Assembleia por lá é alto também. Quando a gente olha a fragmentação partidária que já existe, Zema atualmente tem 2 deputados de 77. Então, ele sempre precisa contar com o apoio de vários outros partidos. Então, esses apoios eles podem ser momentâneos, eles podem mudar. Zema tem uma oposição grande, né, que somando os partidos federados com o PT, são mais de 15 parlamentares. E mesmo assim, ele conseguiu reunir maioria para temas de interesse ao longo desse mandato. E aí, é claro que a gente tem São Paulo. A eleição para a Alesp acaba sempre ofuscada, porque ali tem um nome forte para presidente, tem um nome forte para governador, mas ela é vital para saber
para saber o projeto que vai entrar em vigor de quem assumir o Palácio dos Bandeirantes, e a fragmentação partidária na Lespe é quase uma regra, né? E montar a base de apoio estável é uma tarefa de dia 1 do governador eleito, é um quebra-cabeça complexo que sempre acontece. Então, eu vejo que essa polarização nacional, ela está refletida nos estados, a gente viu em eleição municipal, isso vai repercutir ainda mais nas assembleias, justamente pela característica de composição desses colegiados e esse novo modo, o eleitor vota diferente para o executivo, legislativo, nem sempre há um alinhamento. E aí a gente vai começar a falar ainda mais, eu acredito, de governabilidade para estados. Perfeito. E você agora, no finalzinho, falou uma coisa muito interessante que, sobretudo no cenário nacional, a gente já está vendo, né, Lucas? Que é o eleitor vota diferente do executivo e do legislativo, né? No atual mandato, o presidente Lula já lida com um Congresso onde a composição de maioria foi feita lá no dia 1 da transição, ele começou a fazer, mas a gente está no segundo semestre do terceiro ano e a governabilidade ainda é extremamente frágil, né? Assim, usando as palavras do presidente do PP, Ciro Nogueira, é um presidente de esquerda, centro-esquerda, com um Congresso liberal, de perfil liberal. Qual é a nossa expectativa? Assim, a gente vai ter um aprofundar desse perfil liberal do Congresso, a gente vai ter um aprofundar aí de, como disse o Ariel para algumas assembleias, de um fortalecimento do centro, e o que isso implica para a governabilidade do próximo presidente, seja que ele for, porque hoje a gente está vendo um Congresso extremamente empoderado, a gente já teve esse debate aqui em outros podcasts, de como o Executivo perdeu prerrogativas para o Congresso, e a gente está numa expectativa do que esperar, porque a gente sabe que as campanhas estão de olho na presidência, mas até por esses 3 anos que o Lula está vivendo, todo mundo que está de olho na presidência está muito preocupado em salvar o presidencialismo de coalizão e garantir governabilidade mais tranquila. Como é que você está vendo esse processo para a próxima eleição, na eleição Senado e Câmara? É um ponto bem difícil, né? Como o Ariel muito bem colocou, eleição, você depende da musculatura, né? É muito difícil você saber se o eleitor começa a se definir primeiro em quem ele vai votar para deputado estadual, para federal, se ele primeiro define o voto dele no governador e vai cascateando, sem contar que existem as inconsistências ideológicas, né? Do eleitor. A gente estava falando antes de começar o podcast, por exemplo, do fenômeno do Lulema, lá em Minas, na eleição passada, que o Romeu Zema ganhou nas mesmas cidades que o Lula ganhou em Minas. Então não existe necessariamente essa consistência ideológica do eleitor, esse é um ponto a ser considerado. Tem o fato também de que eleições proporcionais são muito difíceis de serem auferidas, né? A gente tem pesquisa de opinião, o eleitor nem conhece os nomes que estão em disputas, e o processo, a lei eleitoral brasileira, ela permite muitas candidaturas por partido. O que está previsto na legislação é que cada partido pode lançar, a partir da federação, né? Pode lançar 1,5 o número de vagas disponíveis naquele estado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no estado de São Paulo, que tem 70 cadeiras, é mais do que 100 nomes por partido, né? E a gente tem muitos partidos no Brasil. Então, no estado de São Paulo, a gente está falando de milhares de candidatos a deputado, e vários outros estados não ficam muito atrás disso, né? Então, é muito difícil de traçar. Agora, o que a gente tem de elemento que eu acho que dá para a gente trazer aqui? O primeiro deles é o que a gente já vem vendo há algum tempo. O orçamento secreto funciona, é bom para o parlamentar e o parlamentar se reelege. A taxa de reeleição, nesse sentido, deve ser muito alta. Então, respondendo diretamente à pergunta, a gente deve ter um Congresso com perfil conservador e liberal? Sim, e é esperado que haja um aprofundamento. Mas se não houver um aprofundamento tão grande, no mínimo uma manutenção. Outro elemento também importante da gente considerar. Eu acredito que a federação do PT consiga vir um pouquinho melhor. Claro que vai depender de como o Lula chega no ano que vem, porque vai depender bastante da popularidade do governo. Agora, o PT foi um partido que conseguiu eleger muitos nomes em 2022, vindo de um 2018 desastroso para o partido, logo depois um processo de impeachment, e agora o partido está controlando a máquina pública. Isso não é garantia de um êxito substancial, mas eu acredito que o PT pode ganhar espaço, sobretudo nas siglas de médio porte da esquerda. E aí quem que deve sair derrotado nesse sentido? Partidos menores que não se federarem,
A gente tem um debate nesse momento, você pontuou, a União Brasil está se juntando ao Progressistas, então deve fazer uma super bancada. PSD tem conversado também sobre formar federações, MDB está em disputa. Quem ficar de fora da federação deve diminuir de tamanho. Então, a gente tem que colocar isso na balança. E o outro elemento é o campo da direita. Se o campo da direita tiver dividido, vai ser mais difícil também para que esses partidos consigam fazer muitos nomes. Eles não devem recuar tanto de tamanho, mas eles vão gastar tempo debatendo entre si, em detrimento se eles estivessem num cenário de maior união, com alianças mais bem costuradas. Então, uma indefinição na esquerda, na direita, também pode custar caro dentro do Congresso. E a gente que acompanha bastante o Bolsonaro sabe, né, que ele fala bastante que ele quer comandar o Senado. Ele vai priorizar eleições legislativas, certamente, e isso está no cálculo, né, de como a direita chega no ano que vem. Então, a gente tem que pontuar essas questões. Para além disso, a gente continua com a reforma eleitoral de 2017 em vigor, ou seja, a gente vai ter um aprofundamento da cláusula de barreira dos partidos, o que, verdade seja dita, é muito positivo, né? A gente avançou muito no debate democrático do Brasil. A cláusula de barreira ela já tinham tentado impor a cláusula de barreira antes. O STF tinha considerado esse elemento inconstitucional e a gente avançou muito no entendimento, né? Quando a gente saiu da ditadura, a visão é quanto mais partido melhor, e a gente tem que financiar partido político. E a gente chegou nas siglas de aluguel, partidos que não representam ninguém, que tem um dono específico, e a gente foi caminhando nesse entendimento de que merece financiamento público quem performa bem na urna. Então a gente deve ver um aprofundamento disso, que é bem positivo, pode diminuir a fragmentação, contudo com a hegemonia do Centrão. Um partido que está muito ameaçado é o PSDB. A gente já mencionou, por exemplo, 2 governadores que foram eleitos pelo PSDB, o Eduardo Leite e a Raquel Lira, já não estão mais no partido. O PSDB está passando por uma crise grande, ele está federado com cidadania, se federou cidadania para não perder direito ao financiamento eleitoral, mas para usar as metáforas que o Bolsonaro gosta também, não é um casamento muito feliz. Então tem uma perspectiva muito grande também de dissolução dessa federação no ano que vem. Então é um partido que pode sumir, né? Nesse sentido, a gente deve ver um Congresso com mais federações no ano que vem, mantendo um perfil da centro-direita. Nesse momento, tá nesse bate-cabeça. O partido que tá sozinho tá buscando se federar. Quem diz que não tá mentindo, né? A gente vê isso acontecendo aqui dentro. Já sobre Senado, aí sim a gente tá no ápice do ápice da jabuticaba brasileira, né? Nenhum outro país dá 2 votos para um eleitor na disputa do Senado. A gente vai ter 2/3 da casa renovado nesse ano. O Senado, ele tem uma perspectiva muito diferente. Ele é um cargo majoritário, ou seja, quem ganha mais voto leva, só que ele tem um comportamento muito parecido com o proporcional, porque você não tem que receber mais de 50% dos votos para ser eleito senador. Então, aí sim, a gente pode esperar algumas pulverizações de candidaturas, vários partidos da direita devem se enfrentar em vários estados, e vai ser importante uma união para garantir que esses partidos consigam fazer seus nomes. Como é uma preocupação muito grande do Bolsonaro, a gente vai ver um esforço muito grande para a costura dessas alianças, e esse tende a ser um elemento bem importante. Mas vale a gente falar de alguns senadores que não voltam, né? Então a gente tem a perspectiva de aposentadoria do Paulo Paim, que é um senador que é eleito a várias eleições pelo Rio Grande do Sul. A gente tem algumas outras perspectivas de mudança, e colocaria também nessa disputa do Senado todos esses nomes de governadores da direita que a gente está colocando como pré-candidato. Todos eles estão perdendo o mandato, né? Ratinho Júnior, o único desses, os 2 únicos que continuariam podendo ser reeleitos é o Eduardo Leite, porque ele fez aquela barbeiragem na última eleição de renunciar ao cargo, então ele teoricamente está no primeiro mandato, apesar de ser tecnicamente uma reeleição. E o Tarcísio, né? Os 2 eles conseguem continuar ali, caso eles vejam na hora H que não vale a pena ir para a presidência, eles podem disputar governo. Agora os outros governadores não, eles ficam desamparados,
sem mandato, é o caso do Zema, do Caiado, do Ratinho Júnior. Então, por mais que publicamente eles não falem sobre isso, eles estão olhando para o Senado. Então, vai ser uma briga de cachorro grande, e nesse cenário de dificuldade de aliança, de cada partido tentando fazer a sua própria federação, vai ser uma corrida muito interessante de ver. Perfeito. Para onde a gente olha, os desafios só crescem, né? Então, na volta, a gente vai encerrar o podcast, a gente vai fazer um intervalo rapidinho agora, e na volta eu vou pedir para vocês fazerem aquela análise que todo analista político odeia, quando eu falo para fazer um exercício de futurologia, pensar no Brasil, pensar amplo e tentar desenhar para a gente o que a gente pode esperar da política, né? Essa coisa que transforma, que muita gente é contra, mas que transforma. Eleição é política, governar é política, né? Então, vamos fazer um intervalo bem rapidinho, e quando a gente voltar, a gente encerra esse podcast esse primeiro podcast, né? Que a gente começa a falar sobre a eleição de 2026, para fazer algumas reflexões aqui do que a gente pode pensar para o Brasil. Até já! Estamos de volta com o nosso podcast Salão Azul, nossa primeira edição que fala sobre o processo eleitoral de 2026. Nós estamos aqui com o Lucas Fernandes e com o Ariel Calmon, e a gente já está aqui falando de processo, a gente já deu algumas certezas, a gente já deu alguns bizus para o nosso espectador de o que esperar do ano que vem, mas assim, a gente gosta de ter mais clareza, assim, de ter mais preto no branco. Quando que finalmente a gente consegue ter um rumo claro? Quem vai ser candidato? Quem não vai ser candidato? Quem vai para o Senado, como o Lucas apontou? Quem vai para a reeleição? Quem vai para o plano? Quando é que a gente começa a ver isso, meninos? Bom, Raquel, abril. Abril é o mês que a gente começa a ter a definição dos partidos em quais são os nomes, e também é o prazo para que aqueles candidatos que possuem já um cargo deixem o cargo atual e aí passem a se dedicar ao trabalho de campanha, né? Então, abril de 2026 é o momento em que a gente vai conseguir ter uma precisão melhor do que está pela frente. Esse traçado na areia é o mesmo para nacional, Lucas? Abril é o mês mágico? Abril é o mês mágico para quem tem cargo no executivo, né? Ou seja, governador, prefeito, no caso do Eduardo Paes, que a gente já mencionou. Também um nome que a gente ainda não colocou, mas que pode estar embaralhado, é o Geraldo Alckmin, que está na vice-presidência, que eventualmente é cotado como um candidato para o governo de São Paulo. Então, abril é a data para a desincompatibilização, ou no caso dos vices, é a data a partir do qual, se o chefe do executivo vai para fora do país, ele tem que pegar um voo para qualquer lugar também, porque não pode continuar em território nacional e assumir o mandato, né? Então, abril é o elemento nevrálgico, mas a gente continua de abril até agosto tendo muitas articulações. Então, vamos recuperar, por exemplo, o que aconteceu em 2022. O Eduardo Leite queria sair como candidato presidenciável, o PSDB, inclusive, teve aquelas prévias que acabou elegendo o João Dória, enfim. Naquele momento, o Eduardo Leite saiu, deixou o mandato em abril, mas só em agosto ele viu que ele não teria viabilidade eleitoral. A Simone Tebet acabou sendo colocada nessa posição de nome da terceira via. Aí em agosto ele apresentou candidatura novamente ao governo. Então, abril as definições acontecem, quem tem que se movimentar porque está no executivo se movimenta, mas agosto é o mês fundamental. E agosto é importante principalmente para quem está no legislativo, porque para quem está no legislativo, a desincompatibilização não é necessária. A gente tem nomes muito relevantes de deputados que foram bem-sucedidos, por exemplo, nas últimas eleições à prefeitura. André Fernandes, de Fortaleza, é um caso desse. A gente tem também alguns senadores os que foram eleitos em 2022, né, sempre são cotados porque eles não precisam sair do cargo e eles vão ter mais 4 anos de mandato, então eventualmente eles são utilizados também para lançar uma candidatura pontual, preencher um buraco aqui e ali. Então, abril começa para valer, mas a agosto a gente bate o martelo e são 3 meses até a eleição, que, enfim, dá pra gente dizer com uma certa certeza que vai ter segundo turno, né? Ninguém tá prevendo definição pra presidência no primeiro domingo de outubro. Então, pra você que gosta de eleição, Raquel, tem mais algumas semaninhas aí de cobertura. E eu adoro o segundo turno porque mantém a campanha no ar. Então, pro nosso ouvinte, né, lembrando que abril tem esse traçado esse traçado na areia, né, dos limites temporais, mas outros prazos depois de abril são importantes, né? Quando chega início de julho, ali no dia 20 de julho,
Então, não é nem no início, é mais para o final de julho. Mas de 20 de julho a 5 de agosto a gente tem as convenções nacionais, quando finalmente são escolhidos os candidatos, né, todos os candidatos enviados para a Justiça Eleitoral para homologação das candidaturas, e a partir do dia 6 de agosto a gente tem campanha. Não é à toa que a gente está aqui em agosto falando do processo eleitoral, porque daqui a um ano a gente vai estar em campanha eleitoral. Melhor momento, melhor do que a Copa do Mundo para mim. Agora, até abril, até esse momento de desincompatibilização, precisa entregar para poder chegar para o eleitor e falar: eu mereço um segundo mandato, ou eu mereço suceder essa pessoa, eu mereço ser um novo nome no Estado, um novo nome na presidência que seja, ter um mandato. É preciso entregar, né? Esses grandes nomes, assim, vou pedir para falar exatamente, né, do que o Lula precisa entregar até abril. Vou pedir para você, Ariel, para apontar o que esses governadores que estão pensando em se reeleger ou em fazer sucessores precisam entregar. O que falta, né, até abril. Pode parecer que não, mas ainda é uma longa estrada, ainda são muitos meses aí pela frente. Dá tempo de aprovar muita coisa, dá tempo de entregar muita coisa. O que cada ator político, cada personagem político está atrás de mandato, está atrás de uma renovação de mandato ou de mais poder de uma nova posição? O que precisa entregar para virar para o eleitor e dizer: eu mereço o seu voto? As entregas precisam ser tangíveis e incontestáveis, Raquel. O eleitor, ele precisa ver a realização e associá-la ao mandatário, ao seu grupo de apoio. E aí isso vai desde a merenda escolar, passa por um atendimento médico e chega à reforma de um bueiro de uma rua central de uma cidade. Então, quando a gente olha movimentação legislativa nas casas, assembleias e da opinião pública, parece que a entrega fundamental para estados é segurança. Esse é o tema mais visceral. A gente falava de Raquel Lira e ela é mais uma vez um exemplo aqui. Lira tem reforçado forças policiais do estado em número de efetivo e em investimento. Então é comum a gente ver a governadora entregando camburões, fazendo grandes cerimônias de posse de novos policiais, entrega de fardamento para esses policiais. É uma mensagem que toca diretamente no ponto fundamental da segurança que acomete Pernambuco com muito alarmismo. Na Bahia, a segurança também vai ser o ataque de ACM Neto, provavelmente, a Jerônimo, porque houve um crescimento de organizações criminosas operando no estado. Até houve uma viralização nas redes, né, de símbolos que você não pode fazer com as mãos no estado da Bahia porque estariam associados a organizações criminosas, e isso teve muito impacto na população que agora quer ver uma ação de oposição a isso. Então, para estados, assim, quem chegar lá em 2026, que não tiver uma narrativa muito bem construída de contestação da desordem, vai estar mais vulnerável a ser eleito. E aí, num segundo momento, a gente tem a necessidade de ter uma máquina pública funcionando. Então, precisa reunir entregas e fazer, e aí é muito importante, porque o candidato e aí o seu grupo de apoio ou da situação precisa fazer com que o eleitor perceba aquela entrega. Então, entregas de saúde, por exemplo, são muito complexas, por vezes são custeadas por emendas parlamentares, reduzir fila de exame, cirurgia, ampliar o hospital, tudo isso é muito difícil, mas é absolutamente perceptível pela população na realidade local. Então, esse eixo associado à infraestrutura, governadores que conseguirem, porque há uma grande dificuldade do governo fazer com que seja reconhecido ali numa cidade que aquela obra é uma obra do Estado, que não é uma obra só da prefeitura, que não é uma obra só de um deputado estadual ou financiada por uma verba federal. Então, essas ações aumentam o capital político. E aí, uma coisa que é mais transversal, mas ainda assim ataca diretamente o interesse do eleitor, é o anúncio de grandes investimentos. Então, obras públicas grandes que mostrem que o governador está atento, está disposto a fazer com que o Estado cresça, que isso é um impacto menos direto na vida da pessoa, mas ainda assim
gigantesco na percepção. E há uma relação direta com a geração de empregos, crescimento de pequenos negócios e de setores específicos, e aí relacionados ao que é pujante em cada localidade. Você, Lucas, quem está de olho no Planalto tem que entregar? Olha, tem que entregar muita coisa e com certeza não vai conseguir entregar tudo isso até o fim do ano que vem. Mas eu queria começar pegando carona no que o Ariel falou, porque os temas se misturam, né? E é muito comum que a população vote no presidente, às vezes pensando no asfalto da rua de casa, na merenda escolar, na segurança pública. Então todos esses temas se misturam. O Lula tem falado bastante sobre o interesse dele em visitar mais o país para fazer esses anúncios. Ele já falou sobre isso antes, nunca teve uma estratégia muito consistente, mas me parece que agora ele deve entrar nesse modo. Na semana em que a gente grava, tem reunião ministerial onde ele vai cobrar que os ministros estejam mais presentes, falem mais nas redes sociais sobre os programas que estão acontecendo dentro dos ministérios, mas a gente vê que, por exemplo, o governo não vai conseguir ser exitoso na pauta da segurança pública, que também é um tema que vai ser definidor de voto para as eleições presidenciais. O governo não consegue tirar isso do papel. Uma das notícias dessa semana, por exemplo, foi o governo tendo as suas expectativas frustradas de apresentar uma proposta que criaria ali uma agência para combate do crime organizado, né? Então, o governo não tem uma resposta para a segurança pública, deve ser bastante cobrado por isso, e é um campo onde a oposição vai conseguir surfar muito bem. O que resta para o Lula nesse momento? Tentar apostar no bolso, de várias maneiras. A gente tem, por exemplo, nesse momento no Congresso, medidas que podem gerar tarifa social da conta de luz, ou seja, um custo a menos. A gente tem discussões do governo para tentar antecipar ao máximo a regulamentação da reforma tributária e ver se até outubro dá tempo de entregar o cashback da cesta básica, algo do tipo que consiga sinalizar isso para o eleitor. A gente falava bastante, né, de como a reforma tributária é um grande tema, mas que não deve gerar dividendos eleitorais, porque é muito difícil disso ser tangenciado ali na vida da população. A bala de prata segue sendo imposto de renda, né? Então, a gente tem também, na semana em que a gente grava, a perspectiva de que o plenário possa começar a debater esse tema. O Lula trabalha com a data mágica de aprovação na Câmara e no Senado até novembro, mais tardar dezembro desse ano, para dar tempo de sancionar. Isso já valer em abril do ano que vem, quando a gente tiver um novo encontro com o Leão, né? Algumas famílias de classe média aí não terem que ter esse encontro, né? Então, esse talvez seria uma das maiores entregas do Lula. E a gente vai vendo movimentações pontuais do governo. Uma delas foi a movimentação dentro do Ministério dos Transportes para acabar com o curso obrigatório das escolas de direção. Isso dialoga bastante com a população, inclusive de cidades médias e pequenas, onde o percentual de motoristas que não tem carteira é altíssimo. Isso pode baratear bastante esse elemento que, como a gente viu, né, nas vezes em que o Lula foi exitoso nas campanhas, ele sempre mexia muito com esse desejo consumista, com a cidadania como poder aquisitivo, né? Então, IPI da linha branca, o primeiro carro, todos esses elementos de consumo, o Lula acabava trabalhando bastante. Acho que a ideia vai ser trazer para esse elemento. Agora, como o Ariel falou e colocou muito bem, não basta entregar, você tem que entregar de uma maneira inquestionável, aparecer para a população, e isso nunca é fácil. E os deputados estão de olho nisso. Ninguém que está no plenário está votando só com um olho lá no plenário. Tem um olho no plenário e um olho na urna. Então, esse tom também vai ser mantido, né? Então, para entender governabilidade daqui até abril ou agosto do ano que vem, a gente tem que entender também eleição, perspectiva de poder. E não deixo de colocar aqui também, que acho que é importante, que não é uma entrega em si, mas é um tema que pode ou não estar na pauta, que é o tarifaço. Lula tem ganhado muitos dividendos de popularidade com tarifaço. Isso fez com que o governo abrisse uma trégua com o Congresso, mas o tarifaço não tende a ser um efeito tão duradouro assim. Primeiro porque a gente tem alguns cenários dos Estados Unidos arrefecer a pressão, a gente conseguir contornar alguns mercados. Por exemplo, hoje, enquanto a gente grava, saiu a notícia que o México ultrapassou os Estados Unidos, passou a ser o maior comprador de carne. Os mexicanos estão comendo muita carne a mais? Não, né? Mas fica fácil de passar a carne brasileira pela fronteira mexicana. Então, entender como
esses setores que estão sendo afetados vão conseguir driblar ou não, e se isso vai gerar efeito de desemprego, de inflação, de depreciação cambial. Isso tudo é muito importante, mas é um elemento que a gente tem que contar. Se o tarifaço voltar a se tornar um problema do Lula e deixar de ser do Bolsonaro, nesse cenário onde os dados econômicos se intensificam, para além de focar em entregas que vão ficar cada vez mais difíceis, porque o governo vai perder a pouca base que tem dentro do Congresso, eu apostaria ali numa volta do que a gente viu no mês passado, que foi a narrativa do Congresso inimigo do povo, de taxação dos mais ricos. Então, no caso onde o Lula não consiga mais entregar, fique em um contexto de maior ingovernabilidade e, principalmente, a gente já discutiu aqui, partidos do Centrão apoiando uma candidatura bolsonarista, dizendo que não vão estar realmente do lado do PT na disputa presidencial, a gente pode ver um PT com um discurso pré-2022, né? Então, ali quando o PT era oposição e vinha muito nessa tentativa de bater, que funcionou. Durou pouco tempo nesse ano, mas que do tempo que durou, gerou dividendos eleitorais. Então pode ser uma aposta, caso o Lula não consiga entregar nada, ele volta a culpar, né, gerar uma narrativa do nós contra eles. Toda vez que a gente vai uma resposta que vai facilitar a expectativa, a previsibilidade, vem uma resposta que mostra que o cenário é muito mais desafiador do que a gente estava pensando inicialmente. Bom, para terminar, a gente já está indo para o final dessa edição do nosso podcast Salão Azul de mês de agosto, e eu queria pedir para vocês dois, né, porque muito se fala que a eleição de 2026 ela é o fim de um ciclo, né? Há quem diga que ganhando ou perdendo, né? Se ganhar vai ser o último mandato e se perder não tem por que concorrer novamente. O Lula sai do cenário como nome, como candidato, como presidente, como principal liderança do PT. Há quem aponte nesse momento que a gente está vivendo toda essa turbulência, o presidente Bolsonaro na iminência de ser preso, né? O filho dele sendo né, indiciado também, eles tentando fazer aí um arranjo para que o Flávio eventualmente seja candidato a vice, para tentar dar um novo fôlego, uma sobrevida ao bolsonarismo. E há também essa questão de que a direita moderada também está se reposicionando, né? Assim, a gente está vendo uma aproximação aí com o bolsonarismo, mas a gente vê muita gente da direita moderada entendendo que o Centrão, que sempre foi sustentáculo dos governos, né, ainda é sustentáculo do atual governo, finalmente conseguiu entender que não precisa ser necessariamente coadjuvante, que pode vir a ser protagonista de governos, né? Outros nomes, outras lideranças desses partidos estão começando a pelo menos ser apresentadas para o brasileiro para se nacionalizarem e eventualmente virarem nomes potenciais. E a esquerda, sem o Lula, como é que fica? Eu queria que vocês dois fizessem uma avaliação nesse sentido de, uma vez que a gente de fato, ao que tudo indica, está encerrando um ciclo da nossa história política brasileira, o que esperar do que virá depois das eleições de 2026, no sentido mais amplo mesmo, da política nacional, da política como instrumento de transformação social? Bom, Raquel, é isso, né? Certamente a gente está naquele momento em que já começamos a reconhecer o momento em que vivemos. Eu vejo que a gente tem sido testemunha no nosso presidencialismo multipartidário, desde o governo Dilma, de um conjunto, a gente tem sido testemunha desse conjunto de alterações institucionais que geram um alargamento do poder legislativo, do Congresso, com controle de emendas, de orçamento, e uma redução do poder executivo. Isso tem implicações claras na pauta, no dia a dia do legislativo, no poder de execução do plano do governo eleito, né, no executivo. Então, há uma dificuldade de gestão dessa coalizão. E aí, quando a gente olha para Lula, eu vejo que a lealdade eleitoral a Lula tem mais a ver com uma ligação afetiva do que foi feito nos outros mandatos, do que com o impacto de suas políticas agora. Então, ouvir Lucas falando sobre tudo isso que o governo precisa entregar, e eu fico me perguntando se entrega tudo isso, será que ainda assim muda drasticamente o cenário e garante um sucesso eleitoral em 2026? Eu ficaria na dúvida. Então, uma certeza é que a derrota em 2026 é um terremoto para esse campo político, magnitude 15. A gente já tem uma crise de liderança e projeto nesse campo político, e ficaria ainda mais evidente
a questão de quem herda esta bandeira. O partido não tem nome com capital eleitoral, simbólico, vai ter que abrir espaço para outras forças à esquerda, pode ser engolido pela polarização. Tudo isso está na mesa. E do outro lado, o bolsonarismo também está numa encruzilhada. A situação não está fácil também, porque as operações da Polícia Federal, o ex-presidente está inelegível, tudo isso são golpes duríssimos. Embora o movimento se mantenha coeso, mas não tem uma liderança, não tem um general máximo nesse campo de batalha do bolsonarismo. E aí a pergunta, e o que a gente falava aqui, né, de todos esses governadores reunidos à direita, quem é que está comandando? São os filhos que estão comandando? É o partido, é o PL que vai dizer quem está comandando? Então há também um mesmo dilema de sucessão que está lá no PT. O PT ainda tem Lula, né? Mas os dois partidos estão nesse dilema de sucessão. O bolsonarismo, ele está muito mais, eu já disse isso até uma vez aqui, acho que no encontro com o Lucas, né? Está muito mais associado a um conjunto de ideias do que ao próprio Bolsonaro. Então eu tenho essa percepção e avalio que essas outras lideranças de direita, em algum momento, vão acabar identificando isso, ou já identificaram, mas esperam o melhor momento de se apresentar enquanto nomes de fato, e aí haverá um protagonismo desses partidos que não estão ligados ao polo. Né? Então, União Brasil, PP, republicanos, vem agora uma janela de oportunidade que é histórica. O Brasil está polarizado. Lembrem, a gente falou de PSDB caindo, mas PSDB polarizou eleições brasileiras durante muitos anos. E agora, esses outros partidos que nunca estiveram nos polos, veem uma oportunidade histórica. E aí eles olham para os polos e eles veem, bom, do lado está o PT sem Lula, do outro está o bolsonarismo sem Bolsonaro, e aí eles têm nomes jovens, têm capacidade de gestão, têm perfis que são menos radicais, então há uma percepção de que eles podem oferecer exatamente o que o eleitor deseja e vem demonstrando nos últimos pleitos. Eu sigo bem nessa linha, né? Eu acredito que a gente está passando nesse momento por uma crise geracional na política. E eu falei mais cedo aqui no podcast, né, que o Lula tem interditado o debate da sua sucessão dentro do governo, assim como o Bolsonaro. Né? Nenhum deles tem formado sucessores. É incrível, né? Se a gente parar para pensar, o Lula está disputando a eleição desde 85. Não era nem nascido. Bolsonaro tem mais tempo de deputado do que eu tenho de vida também. Então, é muito tempo, né, que essas figuras estão aí e a gente está passando por essa movimentação geracional. Também concordo muito com o que o Ariel traz, nessa questão de que a gente já viu uma polarização morrer, que foi a do PSDB. Se a gente sentasse para falar de eleições há 15 anos e a gente fosse imaginar que a gente não ia considerar o PSDB como um elemento chave na corrida presidencial, assim, era loucura, né? Passaria completamente ao largo de qualquer cenário. E a gente pode ver isso acontecendo. Quando a gente olha para essas novas figuras que poderiam tanto ter capital para superar o Bolsonaro e o Lula, eles não estão nem no PL nem no PT, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a esquerda, a gente tem o Haddad, que eventualmente é falado, mas já disputou uma eleição e perdeu, tem sido fragilizado, e a gente olha para o Flávio Dino, que não tem mais partido, mas que antes de ser ministro estava no PSB, a gente tem o João Campos, que também é do PSB, Tabata Amaral, do mesmo partido, a gente tem Guilherme Boulos, Érica Hilton. A gente não está falando de uma figura nova no PT, que a gente fala é o novo astro da política. Então, acho que a gente está passando por esse momento. E o que vai ser muito importante é a gente entender para onde vai o caminho desse enfraquecimento presidencial. Hoje em dia é muito menos interessante fazer parte de um governo. A gente viu a dificuldade que o Lula teve em mudar um ministério, né, em chamar alguém do União Brasil para assumir um cargo que executa a política pública, que te dá permissão para viajar o Brasil inteiro. Também, se a gente fizesse um podcast de política 15 anos atrás, falar, tem um partido que é da base que negou um ministério,
completamente enlouquecido, né? E é isso que vai acontecer também. A gente tem esses partidos do Centrão que vão ser os que vão sair fortalecidos da próxima eleição, um outro nome que pretende disputar a presidência, mas o foco está no legislativo. Então a gente pode ver isso, cada vez mais partidos tentando se moldar para essa postura, para essa disputa no legislativo, para você conseguir minha emenda, minha vida, aquele reduto eleitoral, enquanto a presidência da República fica no segundo plano. Vai ser interessante da gente ver quais partidos vão continuar com essa estratégia presidencial forte. E para que, por exemplo, a gente pensando no PT, para que o partido sobreviva, não vai dar para ser o PT de antigamente, que não aceitava não ser o cabeça de chapa. É muito provável que em 2030 o PT tenha que ceder, né, na cabeça da presidência. O mesmo vale para o Bolsonaro. E a gente já teve um gostinho na eleição da Prefeitura de São Paulo, né, o que é o bolsonarismo sem Bolsonaro, que foi o Pablo Marçal. Então novos nomes vão surgir, o mesmo vale para a sucessão do Lula. E é isso, né? 2 nomes que em algum momento deixaram de formar os sucessores. Esse é um problema grande que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente. Bom, é bom para a gente lembrar que a eleição de 2026 não é o fim, né? É o começo, que a política vai continuar, o Brasil vai continuar. Que bom que venham novos nomes. Acho que é saudável da política brasileira que a política se reinvente, que a política se reencontre e que novos nomes, novas lideranças venham aí para a gente poder sair desse círculo que parece infinito que nós estamos, né, desde há mais de uma década. Bom, queria encerrar a nossa edição do podcast Salão Azul de agosto com agradecimentos ao Lucas Fernandes, ao Ariel Camon. Está dada a largada para o processo eleitoral, pelo menos aqui dentro da BMJ está dada a largada. A partir de agora, a gente vai voltar a esse tema. Esse foi o primeiro dos podcasts que a gente vai falar sobre eleições, foi uma primeira edição, um primeiro debate. A gente vai continuar aqui tentando ajudar os nossos ouvintes a entender o processo eleitoral, a pensar em planos, em oportunidades que o processo eleitoral vai abrir, né, para o setor produtivo, para os empresários, para quem faz negócios com o Brasil. E quem quiser entender esse processo, eu sempre falo, tá com a gente e acompanhar a BMJ nas redes sociais. Então, até a próxima edição. Tchau.